Meus irmãos, saúdo a todos nesta noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Cristo por esta noite? Grandes coisas tem feito o bom Mestre por nós, e esse é o motivo principal que nos traz aqui nesta noite, para antes de tudo louvarmos e glorificarmos a um Deus que tantas coisas maravilhosas tem feito em nossas vidas. Minha gratidão a Deus e aos irmãos por uma vez mais nos receber, ao pastor André e a sua família. Fazia um tempo, eu estava em dívida com o pastor André, fazia algum tempo que eu não vinha, por isso que eu esforcei para vir. Aí é só, faz tempo, né? Mas também o povo esqueceu um pouco também, né, pastor? Estava vindo demais já, o povo nem estava vindo mais ao culto quando eu estava aqui. Mas muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue abençoando esta casa, essa igreja, a qual nós temos grande apreço. Também o pastor Reis, sua esposa. Deus Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Prazer em encontrá-lo. Amém. Parabéns pela ministração do irmão. Deus continue usando poderosamente a vida do irmão para a glória de Deus. Também parabenizar a Igreja Unção Ágape por essa iniciativa tão maravilhosa de preparar um tempo para nós falarmos acerca da palavra, para prepararmos líderes e falarmos de pontos importantes que cercam a obra do Senhor. Que Deus continue dando graça para que esse trabalho prossiga dia após dia, ano após ano, e possa cada vez mais convencer outras pessoas da importância de um trabalho como esse. Estou feliz em rever alguns dos meus alunos, como o pastor André falou, fizeram a formatura no sábado, Você, Andresa, o Heraldo, o Paulinho, e de tantos irmãos, estou vendo ali o Cris, a esposa, tantos irmãos daqui que passaram lá pelo seminário teológico. Minha gratidão a Deus por vossas vidas. Estou vendo eles até com a camiseta lá da formatura. Deus abençoe poderosamente a vida de todos os irmãos. Nós temos alguns anos militado e trabalhado a favor da palavra de Deus, do ensino, e quanto mais a gente se envolve na área do ensino, mais nós vemos a importância de trabalhos como esse. Uma grande transformação acontece em nós quando nós nos dedicamos um pouco mais à palavra de Deus. Então a gente começou esse projeto aqui em Hortolândia, nós já estamos há 7 anos lecionando aqui. Começamos lá na AD Monte Sião, lá do pastor Rodrigo, na Olívio Francisquini, e agora nós estamos lá na Avenida São Francisco de Assis, na AD Novo Caminho, do qual esses irmãos nos dá o privilégio de ser os nossos alunos lá. Deus abençoe. Me acompanha minha esposa, a irmã Luciana, que também nos ajuda lá no trabalho do seminário, e mais uma vez ela vai me ouvir, e ela não aguenta mais me ouvir. Eu falei, o dia que eu não for, você já vai, porque ela já decorou tudo que eu falo, me ouve a semana toda, estamos quase todos os dias na igreja, mas sou grato a Deus pela vida dela e pela companhia dela aqui esta noite. Vamos ver, aqui está cortando, um pequeno problema técnico, mas eu também vou disponibilizar o slide, já mandei inclusive para o pastor André, para possa disponibilizar para os irmãos, a fim de que a gente possa trabalhar, os irmãos ter também aí o conteúdo todo, ok? Então aqui eu fiz a abertura e eu quero convidar você, que tem a Bíblia Sagrada, abri-la comigo, 2 Timóteo, capítulo número 3, verso 16 e verso 17, aonde nós vamos pautar a nossa explanação nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Os irmãos podem manter-se sentados mesmo. Vou fazer a leitura como base e vou aqui expor aqui meus objetivos quanto à ministração aqui dessa noite. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, onde o texto bíblico nos diz da seguinte maneira: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Glória a Jesus. Eu quero falar sujeito ao tema, a influência das Escrituras na formação do caráter cristão. E pretendo, se a gente conseguir administrar bem aqui o tempo,
passar por esses pontos, né, que são os objetivos. A visão pessoal da Bíblia, que determina a sua influência em nós, a completude da Bíblia, a inspiração bíblica e a sua inerrância, os ataques à autoridade da palavra de Deus, as mudanças no pensamento teológico na modernidade, e a teologia liberal e o ataque na autoridade bíblica. São os tópicos que nós pretendemos passar. Antes, porém, o pastor André falou que muitos dos irmãos já nos conhecem, mas aqui está um pouco do nosso trabalho. Atualmente nós estamos com alguns polos de estudo teológico. Nós estamos lá em Americana, às terças-feiras estamos lá. Em Nova Odessa nós estamos de sábado e quarta-feira, e nós estamos todas as sextas-feiras aqui em Hortolândia com um trabalho teológico. E além de ter aí em torno de uns 30 irmãos que fazem atualmente o curso no modelo à distância conosco. Tá? Então, desde já eu reitero, né, o convite para os irmãos que ainda não conhecem o nosso trabalho de ensino teológico para se dirigir, né, acompanhar os irmãos que estudam com a gente lá, ir lá conhecer o nosso trabalho, participar de uma aula e ver como que funciona, para que os irmãos possam, que têm o chamado de Deus e têm o desejo de aprender a palavra de Deus, você possa ser aperfeiçoado. Né? Coloquei aqui uma rápida resumo aqui da minha vida, não vou gastar tempo, mas está aí no slide à disposição dos irmãos. E aqui também compartilhar com os irmãos, né, algumas fotos da nossa formatura, do qual os irmãos participaram. Tivemos 50 irmãos participando ali, a maioria formando no curso bacharel. Foram 3 anos e 10 meses estudando a palavra de Deus. Aí nós juntamos irmãos de Americana, de Nova Odessa e de Hortolândia. Né? Agradecer ao pastor André, que sempre apoiou os irmãos a estudar, né? Nunca segurou os irmãos. Por incrível que pareça, isso acontece muito, pastor André, de ciúmes, né? O pessoal não deixar ou proibir e tal. Então, nossa gratidão aqui à igreja, ao pastor André, que sempre apoiou os irmãos estarem conosco lá. Foi lá no Teatro de Nova Odessa. Aqui umas fotos, né? Procurei a foto dos irmãos aqui, mas na correria não achei, né? Mas tem aqui alguns irmãos que participaram lá conosco. E aí nós já acabamos uma, né? Estamos cansados ainda, né? De tanta coisa que foi. Mas nós já começamos a partir de janeiro pensar na outra, né? Que vai ser em abril de 26, será a nossa próxima formatura. Tá? Então vamos lá aqui ao nosso conteúdo. Nós estamos vivendo um momento de muita crise em muitos aspectos. Nós temos uma geração passada, como muito bem o pastor aqui falou, que eles não tinham muita instrução, mas eram pessoas que oravam muito. E muitos deles eram analfabetos ou semi-analfabetos, mas eles eram revestidos de uma graça muito poderosa. Foi um tempo em que a igreja mais expandiu, principalmente no território brasileiro. Esses irmãos não tinham leitura, mas parece que Deus revelava a Bíblia Sagrada para eles. Não foi uma geração perfeita, porque aquela primeira geração ela também cometeu alguns excessos, talvez pela inocência, pela simplicidade. Né? No passado, muitas vezes se colocou uma carga muito pesada sobre o ombro dos irmãos e às vezes priorizaram alguns pontos que não eram tão importantes. Mas debaixo dessa graça e do poder envolvente do pentecostalismo brasileiro, a igreja se expandiu e nós chegamos até aqui com a igreja graças ao trabalho desses irmãos que tinham oração, mas não tinham, na verdade, Bíblia. Depois vem uma segunda geração, e essa segunda geração, ela já é letrada. É a geração que começa a nós termos doutores dentro da igreja, empresários dentro da igreja. É o momento em que a igreja enriqueceu e atraiu vários tipos de pessoas. E veio uma geração que gosta de ler, que gostava de ler, gostava de aprender. E aí nós começamos a ter pessoas mais instruídas dentro do seio da igreja. Mas agora nós estamos passando para uma outra geração. E agora nós estamos tendo um problema, porque vem uma nova geração que não tem a oração da primeira geração e também não tem um compromisso com a palavra da segunda oração. Então nós estamos às margens de viver a pior geração que o cristianismo já viu. Talvez as facilidades do tempo pós-moderno deixou a igreja acomodada demais. E nós transformamos a igreja em um point, né? Um lugar
de ver amizade, de tirar fotos e de vender e de comprar um monte de coisa. E nem sempre a geração que nós vivemos tem consciência daquilo que é o mundo espiritual. E além da perca a respeito do tempo de oração e da dedicação da oração, né, como a Assembleia de Deus, o irmão aqui citou, né, em geral os ciclos de oração viraram ciclos de louvores, né? Só chega na hora de cantar, não chega mais na hora de orar, né? Hoje nós temos a crise na oração, que eu me incluo, né, vem dos pastores para a própria igreja. Vemos um tempo de pastores de muito gabinete, mas pouco altar, pouca graça, que gosta muito de construir prédios, gosta muito de mexer com papel, mas falha muito no alimentar as suas ovelhas com aquilo que as faz crescer de fato, as faz ter saúde e as faz serem robustas para enfrentar as dificuldades que sobrevêm sobre a vida de todos aqueles que confessam a Cristo. Uma hora a dificuldade bate, de uma forma ou de outra, bate à nossa porta. Mas como eu não quero falar especificamente da questão da oração, eu quero falar a respeito da Bíblia, porque há algum tempo Deus tem me chamado para valorizar a questão bíblica dentro da igreja. E a visão pessoal que você tem referente à Bíblia é que determina a influência da Bíblia na sua vida. Qualidade da vida cristã tem a ver com o tempo que você passa com a Bíblia. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm um contato com a Bíblia apenas na leitura oficial do culto. E nós estamos vivendo um fenômeno dos evangélicos não praticantes, que são evangélicos, mas não vão mais à igreja. E se eles só liam a Bíblia na igreja, quer dizer que está passando o tempo e eles não estão lendo a Bíblia mais. E se eu não ler a Bíblia, se eu não refletir sobre a Bíblia, se eu não amar a Bíblia não influencia a minha vida. Então a minha preocupação é quanto nós estamos sendo influenciados pela palavra de Deus. O quanto que ela tem direcionado a nossa vida. Como você vê a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas veem a Bíblia Sagrada apenas como um amuleto. Eu vou colocar a Bíblia aqui aberta no Salmo 91 para expulsar o demônio. E é interessante que na tentação de Jesus, o próprio diabo citou o Salmo 91, falando, olha, teus anjos dará ordem para te guardares. Então pode jogar daí que vai mandar anjo. O próprio diabo citou o Salmo 91 para Jesus. De forma que a Bíblia, embora nós temos apreço por ela, ela não é um talismã, não é a ferradura ou trevo de 4 folhas gospel. A Bíblia, se ela não for vivida, ela não terá efeito algum para influenciar a nossa vida e o nosso pensamento. Então hoje as pessoas, em geral, têm um respeito pela Bíblia. Temem a Bíblia, reconhecem a Bíblia como algo religioso. Mas isso não quer dizer que é a Bíblia que determina a forma que elas vivem. Então a sociedade acha até bonito a Bíblia. Mas isso não quer dizer que eles vão obedecer aquilo que está na Bíblia. Em muitas repartições públicas, em muitos lugares, existe uma Bíblia exposta, embora já existam projetos, né, para tirar a Bíblia de todo lugar público, mas ela está lá, como um ornamento apenas, não dando a ela o devido valor da forma que ela deveria influenciar a sociedade. Então a sociedade vê a Bíblia como um objeto obsoleto, ou de extremistas, de pessoas lunáticas, que como não tem inteligência, é enganada por alguém mais esperto, que os leva para dentro da sua igreja, simplesmente para arrancar o seu ganho. Mas quem vive a Bíblia sabe os benefícios maravilhosos que ela nos dá. Quem vive a Bíblia, ele passa a amar a Bíblia. E esse foi o nosso grande lema que os irmãos estão estampados na camiseta, né? Eu amo a Bíblia. E eu só consigo amar a Bíblia se eu conhecer o que a Bíblia me oferece. Então muitas pessoas têm dificuldade de amar a Bíblia porque simplesmente não conhecem. E às vezes, até mesmo quando as pessoas chegam à igreja, nós não oferecemos a Bíblia a ela. Porque
mais uma crítica, né? Às vezes nós estamos oferecendo um Jesus que é o gênio da lâmpada. Olha, você chegou na igreja, você tem direito a 3 pedidos, e Jesus vai realizar os seus 3 pedidos. E a gente muitas vezes é levado à igreja pela nossa necessidade de vestir, de morar, de se alimentar, de trabalhar. E a verdade é que a maior parte de nós chegamos à igreja por essa necessidade. Mas quando chegam à igreja, a maior necessidade que essa pessoa deve ser convicta que a maior necessidade que ela precisa ser preenchida na vida dela é a condição dela não ir para o inferno. O maior milagre de Jesus ainda continua sendo a transformação da vida do homem. De forma que não adianta ter um bom emprego, ter uma boa saúde, uma boa casa e não ser salvo. Então o item número 1 que a igreja deve oferecer ao novo convertido é a salvação. E às vezes no evangelicalismo moderno, talvez influenciado pelas grandes mídias e pelo evangelho das rádios, da TV, nós por muitas vezes estamos oferecendo sucesso e riqueza para essas pessoas. Então as pessoas vêm querendo ser ricas, vêm querendo virar empresárias e se der tempo elas vão se preocupar com o nome escrito no livro da vida. Por isso quando nós passamos a admirar a Bíblia, eu automaticamente me torno um cristão mais bíblico e mais cristocêntrico. E eu começo a balancear melhor os valores espirituais. Então hoje eu me caracterizo por alguém que gosta de falar de coisas espirituais. Porque eu creio claramente no texto que diz: buscai o reino de Deus, a sua justiça, que essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu não ensinar as pessoas a buscarem o reino de Deus, todas as outras coisas, elas são nulas. Quando eu busco e priorizo o reino de Deus, essas minhas necessidades, comer, vestir e o viver, automaticamente Deus acrescenta sobre as nossas vidas. Então, quando eu passo a amar a Bíblia, a estudar a Bíblia, eu só quero viver o que a Bíblia diz. Então, quando você passa a estudar a Bíblia, você fica criterioso. E alguém nos chama de chato, né? Alguém porque, olha, agora... Porque quando você não sabe nada, você aceita tudo, irmão. Tudo é bênção, né? Tudo é vitória. E quando você aprende a Bíblia, você percebe que nem tudo que está por aí, no mundo evangélico, no mundo gospel, é bíblico. Então você passa a enxergar tudo por uma lente bíblica. E quando você despreza aquilo que não é bíblico, aí as pessoas não são tão legais. Então eu, há mais de 20 anos, prego o evangelho, mas pelo menos há uns 10 anos eu comecei a me dedicar mais à palavra de Deus. E aí houve uma mudança muito grande, porque a Bíblia traz mudanças, né? Então antes eu chegava a pregar mais de 20 dias seguidos, mas quando eu me tornei um pregador, que eu achei que eu melhorei por ser mais bíblico, então eu tive menos oportunidades de ministrar. Porque às vezes as pessoas são cativadas para ouvir aquilo que elas querem. E a Bíblia é verdade. Ela é conforto quando nós precisamos. Mas ela também é confronto. E se a Bíblia não nos confrontar, a gente não muda. Se a palavra de Deus não nos confrontasse, nós estávamos exatamente igual como no primeiro dia que chegamos na igreja. Graças a Deus que a Bíblia nos confronta. Então, se eu sou confrontado e ouço o Espírito Santo, a Bíblia vai nos orientar, né? Que devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Leitores e praticantes. Tiago vai trabalhar isso. Jesus vai trabalhar muito isso. Então, como a igreja atual vê a Bíblia? Eu sempre... Os meninos são testemunhas, sempre elogiei muito o pastor André lá, né, nos nossos cursos, porque eu sei que o pastor André é alguém compromissado com a palavra de Deus, mas a gente sabe que ainda existem lugares que a palavra ocupa 15 minutos, né, que se canta 1h30 e se prega 20 minutos. A gente sabe que na maioria ainda dos lugares, tudo que se fala ensino bíblico é vazio. Então, os cultos de avivamento, os cultos de prosperidade são cheios, mas os cultos de instrução bíblica são vazios.
enquanto não houver um retorno às Escrituras, nós estaremos enfadados a viver avivamentos de final de semana. O avivamento, você pode ver que hoje as igrejas vivem à base de congressos, né? Então é muito congresso durante o ano. Porque no congresso enche a igreja. Enche a igreja no sábado à noite, que não tem gente, não tem banco para todo mundo. Mas no domingo pela manhã na escola dominical não vem ninguém. As pessoas que foram cheios sábado à noite não têm força para chegar no domingo de manhã. É porque aonde está a classificação, em que ordem eu coloco a Bíblia Sagrada na minha vida. Então, de maneira geral, nós estamos apenas atrás de bênçãos e não atrás da palavra de Deus. Mas a ordem é inversa. Devemos buscar a palavra de Deus, porque as bênçãos são resultados de uma vida com Deus. E nós não teremos uma vida com Deus sem a Bíblia. Porque se eu não entender a Bíblia, eu não viverei segundo a vontade de Deus. Como eu vou viver dentro de uma constituição se eu não conheço as leis? É por isso que quando você vai tirar a sua CNH, você tem que estudar a lei de trânsito, para você viver segundo a lei de trânsito. Agora, como eu vou viver segundo as leis do reino de Deus, se eu não tomo parte da legislação do reino de Deus, que é a palavra? Então, passar tempo com a palavra é conhecer os regimentos, as leis da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem pontos fáceis e a palavra de Deus tem pontos difíceis. E nós devemos começar dos mais fáceis, indo em direção aos mais difíceis. E à base de um conhecimento gradual. E a gente não pode ser inocente. Ninguém fica bom em alguma coisa que não se pratica. Alguém que dirigiu na autoescola e nunca mais dirigiu, não dirige bem hoje. Alguém que comprou um violão há 20 anos atrás e colocou em cima do armário, nunca mais pegou o violão, não toca nada hoje. A gente só melhora naquilo que a gente pratica. E a gente tem tempo para aquilo. Então, nessa introdução, muitas coisas dentro da pós-modernidade, ela virou um pragmatismo. Muitas vezes se faz as coisas porque dá certo e não porque é certo. Quando eu sou bíblico, eu sou contra o pragmatismo religioso. Se não está na Bíblia, eu não quero. Se Jesus não fez, eu não faço. Percebe? Então há uma luta entre o pragmatismo e a ortodoxia. Então nós devemos ser ortodoxos, aceitar apenas aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então nós viveremos de fato um verdadeiro avivamento. Como eu disse, o avivamento é um retorno às Sagradas Escrituras. Os avivamentos históricos foi um retorno às Escrituras. Os avivamentos bíblicos é um retorno às Escrituras. E eu cuido olhando que esse avivamento que nós precisamos, porque nós sabemos que vivemos um tempo de esfriamento. Pós-pandemia, a igreja caiu muito, perdemos muita gente. Pelo contrário, pensávamos que agora todo mundo vai buscar Jesus, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas que ficaram um tempo em casa nunca mais retornaram para a igreja. Então nós precisamos de um avivamento. Nós temos muitos cantores e cantores bons. Nós temos muitos pregadores e pregadores bons. Mas eu cuido que o avivamento que nós precisamos só virá por meio do ensino da palavra de Deus. Tem cantor bom, tem pregador bom, mas precisa de ensinadores bons também. Pessoas que dominem o texto bíblico e possam desenvolver o interesse das pessoas em aprender a palavra. Porque talvez pela falta de professores, que é um dos 5 ministérios, é que se esvaziou as escolas dominicais e os cultos de ensino. Porque ninguém quer correr depois de um dia trabalhoso e chegar lá e ouvir groselha, encher linguiça, é assim que fala, Nós queremos ouvir a Bíblia. E você só vai falar da Bíblia se você estudar a Bíblia. Percebe-se que, talvez na igreja, se você pegar 10 oportunidades da noite, talvez 8 as pessoas falam de si mesmo e não falam da Bíblia. É muito mais fácil eu falar de mim, o quanto eu sou bom, o quanto eu consegui alguma coisa, do que do próprio texto bíblico. Então se ocupa muito espaço
falando exatamente, eu tento ensinar muito isso na igreja. Você tem uma oportunidade, leia o texto bíblico, explique o que você entendeu do texto bíblico e aplique o texto bíblico à igreja. É simplesmente isso. Né? Leia, veja o que você entendeu e traga depois para a realidade. É simplesmente isso, né? Que é o foco, porque é a palavra de Deus de fato que alimenta e que transforma. Então nós precisamos conhecer para que nós possamos valorizar. Eu faço um comparativo rápido aqui entre a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né, mais comercializado no mundo. Os segundos livros mais comercializados, mais conhecidos do mundo, são muito livros que estão em volta do socialismo, estão em volta do comunismo, países como a China, né, o movimento marxista, né, o Capital de Marx, né, não há tempo da gente falar, com os irmãos na aula a gente já explorou muito essa questão do marxismo. As pessoas adeptas, né, do comunismo, do socialismo, elas gostam muito de Karl Marx. Então, um bom comunista, ele precisa ler Karl Marx, defender Karl Marx e ter Karl Marx. Então, nós que somos adeptos do cristianismo, precisamos ter a Bíblia, ler a Bíblia e falar muito a respeito da Bíblia. Ler a Bíblia diariamente, refletir sobre a Bíblia diariamente. Então eu só vou amá-la se eu conhecer ela. Quanto mais eu conheço o texto sagrado, mais eu amo o texto sagrado. Por isso talvez alguém aqui está em sintonia com o que eu estou falando, está dizendo assim, não, é isso aí mesmo. Mas talvez está dizendo assim, eu não estou entendendo nada que esse doido está falando. É o distanciamento. Porque quanto mais você ouve, né, nivelar a igreja é muito difícil. Mas quanto mais você ouve, mais aquilo torna-se próprio, você tem um conhecimento, você tem um domínio. Então a curva de aprendizado ela é muito ruim. Mas depois que você dá os primeiros passos, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai querer ler. Quanto mais você vive a Bíblia, mais você deve vivê-la. Dessa forma, eu preciso apontar algumas características da Bíblia Sagrada para convencer você que ela é melhor do que você pensa, que ela é maior e mais ampla do que você imagina. Então, em primeiro lugar, eu destaco aqui que a Bíblia ela é completa. Não passou? Passou? Não. Esse passa para mim, irmão? A Bíblia ela é completa. Então, a Bíblia ela tem tudo o que nós precisamos. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para uma vida cristã sadia. Não precisa se acrescentar nada. A Bíblia é o livro que está acima de todos os livros. E na minha estante de livros, a primeira fileira são as Bíblias. É ela que enfeita toda a estante de livros. Eu trocaria toda a estante por apenas uma Bíblia. A gente, quando passa a amar a Bíblia, a gente tem ciúmes da Bíblia. Alguém ficar bravo quando uma criança pega a tua Bíblia. Pior ainda se ela derrubar no chão, não é? E às vezes você tem as suas marcações ali, a sua Bíblia. Quando alguém pega, você já fica toda enciumada. Não mexa na Bíblia alheia, irmão. Porque as pessoas têm ciúmes da palavra de Deus. Principalmente se ela for velha. Né? Billy Graham falou que uma Bíblia acabada é de alguém inteiro. E às vezes você tem uma Bíblia novinha, mas você não acostuma. Você quer aquela soltando as folhas. Porque ela já é uma parte de você. É o apreço que nós pegamos a Bíblia. Então ela é completa. Tudo a respeito do céu está na Bíblia. Tudo a respeito do inferno está na Bíblia. Embora nós temos muitos testemunhos e não duvidamos, de pessoas que foram ao céu, pessoas que foram ao inferno. Ficou preta aqui, viu, pastor? Veja que esse argumento pessoal não doutrina a igreja. Porque o que a igreja precisa está na Bíblia. Ela é completa. E não só é completa, como Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas nesse livro. Mas se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Em outras palavras, João disse, a Bíblia ela é completa. Não precisa pôr e não precisa tirar absolutamente
nada dela. É por isso que a autoridade bíblica, ela é maior do que qualquer outro livro. A autoridade bíblica, ela é maior do que as instituições. A Bíblia está acima da Igreja Batista. A Bíblia está acima da Igreja Presbiteriana, da Assembleia de Deus, de qualquer outra. É a Bíblia que legisla na igreja. Não é a igreja que manda na Bíblia. Então, a Bíblia, observada as suas regras, uma igreja bíblica, ela deverá viver observando essas regras. Então, se ela é completa, ela tem autoridade divina, acima das instituições, acima da tradição e acima das experiências pessoais. Muito se vende, né? Se comercializa, né? Filmes, por exemplo, né? Filmes que alguém teve uma experiência e virou um livro, e esse livro virou um filme, e você tem campeões de venda nesses livros, campeões de bilheteria nesses filmes, que em geral citam, olha, como é o céu. Embora se venda muito, e você tem alguns livros, né? Eu listei aqui, né? Um livro chamado As Palavras Seladas de Daniel. Aquilo que Daniel não contou, compra o meu livro que você vai saber. A súmula da visão de Paulo, quando Paulo falou assim, olha, eu vi coisas lá inefáveis que não é bom nem falar. Alguém teve a audácia de dizer, eu vou escrever o que Paulo não teve coragem de escrever. Tá? A interpretação das vozes que João viu no Apocalipse. Né? Ou aquele filme muito conhecido, O Céu é de Verdade, ou muitos. São coisas que se acrescentam à Bíblia. Não que não pode ler, não pode assistir, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que eu tendo contato com qualquer literatura dessa, o crivo é a Bíblia. Você pode até muito bem, né? Eu entendi que o pastor falou das novelas e são malignas, né? Mas aí tem as novelas da Record, que o pessoal gosta, Jesus e tal. Você pode até assistir, você pode até... É o menos pior, talvez, né? Mas passando pelo crivo da palavra. Porque nem tudo que está lá é a palavra está acima. Lá é muito mais entretenimento do que a Bíblia. Tá? Então a Bíblia, nós não negociamos o que está nela. Por isso Lutero, né, tivemos há poucos dias a Reforma Protestante, eu estive numa igreja ali em Campinas falando da Reforma Protestante, Lutero falou, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Nem sempre, porque está acontecendo um monte de milagre, quer dizer que Deus está lá. Porque você vai testificar um pastor bíblico, uma igreja bíblica, se ele obedece a palavra de Deus. Está acontecendo milagres, mas ele não está vivendo e pregando a palavra de Deus, trata-se de um falso profeta. Tá? Então, o milagre, embora exista, aconteça, e muitas vezes são verdadeiros, ele não valida a vida da igreja. O que valida é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós defendemos a completude da palavra. Por isso nós descartamos todo grupo que acrescenta alguma coisa à Bíblia. Nós temos a Bíblia aqui, mas nós também temos as Santas Escrituras de Ellen White, nós desprezamos. Nós temos a Bíblia aqui, mas nós temos o livro de Mormon, nós desprezamos. Porque a Bíblia, ela é suficiente em si, porque ela é completa. Também, quando nós vemos as pessoas subtraindo alguma coisa da Bíblia, então você tem muitas Bíblias que não são Bíblias. São paráfrase das Bíblias, são Bíblias editadas. E com o tempo vai ficar cada vez mais difícil saber o que é Bíblia e o que não é. Porque hoje você tem vários tipos de Bíblia adulterada, numa interpretação pessoal, como a versão Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, onde se acrescenta e se tira o que interessa. Só quem conhece o texto bíblico vai saber identificar o que é Bíblia de verdade e o que é uma paráfrase. Porque estão subtraindo pedaços da Bíblia, diluindo o Evangelho. Ou grupos que multiplicam aquilo que a Bíblia não diz. Colocam fardos pesados, afirmam aquilo que a Bíblia não afirma. Então eles estão multiplicando os mandamentos. E eu sempre digo, você quer saber se algo é doutrina bíblica? Porque doutrina bíblica é ensinamento bíblico. Existe a lei
da exegese que faz menção da simetria bíblica. O que é doutrina, normalmente, se repete ao longo do texto. Então, Jesus falou de amar. Amar um ou outro é doutrina. Aí Paulo vai lá e escreve, se eu não tiver amor, não adianta nada. Percebe que o texto de Jesus, ele é simétrico com o texto de Paulo. Eu não posso fazer uma doutrina em um texto isolado do texto bíblico. Precisa ter uma simetria. Então as pessoas, às vezes, ao seu bel prazer, elas multiplicam o ensinamento bíblico. Então o primeiro ponto, eu quero convencer você a sair daqui sabendo que a Bíblia ela é completa. Nada se iguala a ela. Você tem tudo o que precisa nela. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E Deus, que é perfeito, nos trouxe uma palavra perfeita também. Então nós não admitimos em hipótese alguma que existe erro na palavra de Deus. John Wesley falou, se eu admitir que tem um erro na Bíblia, eu posso admitir muitos outros também, milhares de outros. Então eu não admito que existe erro na Bíblia, porque ela foi gerada por um Deus perfeito. E ela foi preservada de maneira sobrenatural, ela foi perseguida ao longo dos anos. Foi queimada, destruída, mas mesmo assim ela é a literatura mais vendida no mundo até os dias de hoje. Então o Deus que gerou a Bíblia é o Deus que a preservou de forma perfeita. E é muito legal aquela frase, né, das redes sociais, né? Lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Então se você achar um erro na Bíblia, o erro não está na Bíblia, o erro está em você. Ou a gente não entendeu, ou alguém traduziu errado, alguma coisa aconteceu, mas a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela também, diferente do que pensam, ela não foi ditada. Você não vê assim, Jesus dizendo, Paulo, pega aí a pena, o pergaminho, vamos lá, letra maiúscula, parágrafo, escreva aí tal coisa. A Bíblia não foi ditada. Eu coloquei nos slides algumas maneiras, algumas falsas teorias da inspiração da Bíblia. Mas a Bíblia, ela foi dada dentro do homem, ela foi inspirada por Deus dentro do homem. E esses homens, na maioria das vezes, não tinham consciência que estavam escrevendo a Bíblia. Mas eles estavam escrevendo o texto bíblico, cada ponto, cada vírgula, retratava exatamente aquilo que Deus queria que tivesse escrito, porque ela é completa e ela é inerrante. Então a Bíblia ela é plenária e verbal. Toda a Bíblia é palavra de Deus. E cada palavra que está lá é porque Deus quis que a palavra estivesse lá, como o próprio texto que nós lemos no início de 2 Timóteo. E aí, voltando nesse texto, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, retaguir, corrigir e instruir em justiça. A palavra inspirada desse texto é uma palavra grega. Quando Paulo escreveu lá, ele escreveu em grego a palavra teupeneustos. Teupeneustos é a palavra que Paulo escreveu, que foi traduzida para a língua portuguesa como inspiradas. O que é teus? Vem do grego theos, que é Deus. E pneustos, né, é soprada, inspirada, né? Tudo que é pneuma é vento, né? Tudo que é pneu, né? Tem o pneu do carro, porque tem ar dentro, né? Então tudo que é pneu é ar, é vento, né? Que é um símbolo do Espírito Santo, o vento veemente e impetuoso que soprou no dia de Pentecoste, né? Então pneutos é soprada e é inspirada. Então eu entendo que a palavra de Deus foi gerada dentro do homem. Aqueles homens não escreveram o que eles queriam. Aqueles homens não deram a opinião deles sobre alguma coisa. Eles escreveram exatamente aquilo que o Espírito Santo soprou dentro deles. A palavra foi soprada dentro do homem. E agora a palavra soprada dentro do homem, ao escrever, eles expiraram. Então você tem a inspiração e depois você tem a expiração. Então quando Deus soprou, a palavra entrou dentro deles
e quando eles foram escrever, a palavra que estava dentro deles foi comunicada para o papel. É assim a obra de Deus. Dificilmente alguém que não é salvo vai salvar o outro. Primeiro a palavra chega dentro de você, e depois que está dentro de você, ela é comunicada. O sopro de Deus está dentro de você, e depois você vai comunicar esse sopro de Deus. Então, só para que a gente consiga retratar bem isso de uma maneira bem dinâmica e criativa, eu quero que você... Eu vou falar 3, você vai soprar. E o meu microfone vai ser a caneta. Tá bom? Só para a gente ilustrar bem esse momento. 1, 2, 3. Não, tá muito tímido. 1, 2, 3 e... Faz biquinho, irmão. Vai. 1, 2, 3 e... Deus soprou e eles, inspirados, escreveram a palavra de Deus. É o sopro. As letras que você vê aqui é o sopro de Deus materializado em letras. Quando eu falo isso e eu vejo isso, irmão, isso me toca de uma maneira muito grande, porque eu amo esse texto bíblico. Eu amo o sopro de Deus. Esse texto bíblico teve um poder muito grande, transformador da minha vida. É por isso que eu amo e defendo as Sagradas Escrituras dessa maneira. Então, a melhor maneira de você entender a inspiração e a perfeição da inspiração bíblica é pela própria respiração sua. Porque você, sem perceber, você inspira e expira. Você... O irmão Heraldo não vai cair ali e dizer, esqueci de respirar. Não tem como fazer isso. É automático. Então, quando Deus deu o texto bíblico, foi automático. Eles receberam e automaticamente eles escreveram o texto bíblico. Então, a Bíblia ela é completa e a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia também ela é singular, é única. São adjetivos que nos fazem amar a palavra de Deus. E como ela é a palavra de Deus, ela está sobre ataques do adversário. Então, em primeiro lugar, eu quero convencer você da perfeição e da grandeza da palavra. Que agora, motivado dessa forma, você se dedicar mais à palavra, para que dessa forma você possa viver a palavra. E o diabo, sabendo desse poder e desse impacto que a palavra de Deus tem, ele vai atacar essa palavra. Aquele que está lá fora, ele tem ódio pela Bíblia. Quantas pessoas aí na internet estão rasgando a Bíblia? Estão colocando fogo na Bíblia, né? Tem até um vídeo aí de um pseudo-pastor, né, que ele catou a Bíblia e mergulhou no tacho de azeite, né? Estragou a Bíblia, né? Aí alguém até falou assim, ele não estava usando mesmo, por isso que ele estragou ela, né? Mas há um ataque generalizado pela palavra de Deus, porque o diabo odeia a palavra de Deus. E o que nos afasta da palavra de Deus é o pecado. Quanto mais pecado, menos palavra. Mas quanto mais palavra, menos pecado. É um combustível que te atrai para a presença de Deus. E quando você vê esse ódio, as pessoas lá no mundo têm mais facilidade de acreditar na pessoa que joga búzios, na carta, na leitura da mão dos ciganos, né? Quando ele encontra alguém, olha, sua mão diz isso, 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 ele sai falando para todo mundo. Ele acredita naquilo, mas quando se apresenta o texto bíblico, fala, não, é coisa de homens a Bíblia, foi adulterada e não sei o quê, isso é coisa religiosa. Então a cegueira do mundo faz com que eles acreditem em tudo, menos na palavra de Deus. E o diabo, ele ataca a palavra. Então existem muitas, ao longo da história, existem muitas investidas do diabo para mudar a palavra. E hoje, né, tem duas fases. Lá no mundo, o diabo alimenta um ódio pela palavra das pessoas. Mas dentro da igreja, o diabo vai promover a distorção da palavra. Porque se a palavra está lá e a pessoa já está com a palavra em mãos, então a sua técnica é o quê? Distorcer aquilo que ela está lendo. Então, quando você olha o mundo, você olha a história, e eu quero dar um resumo bem rápido aqui da história, você vê que sempre o diabo tentou mudar o pensamento humano
em relação à forma que ele olha a Bíblia. Por exemplo, você vai ver pessoas dizendo assim, olha, isso aí está escrito na Bíblia? Ah, mas é naquele tempo, hoje não é mais não. O que ele promoveu? A pessoa está com a Bíblia em mão, está lendo a Bíblia, mas ele está descartando o que a Bíblia diz. Então, esse tipo de artimanha acontece até os dias de hoje, não é uma novidade. Sempre o diabo tentou distorcer a Bíblia. Então eu quero passar aqui em 3 eras rapidamente. Primeiro, a Idade Média. A Idade Média foi caracterizada pelo domínio da Igreja Católica Romana. O que eles fizeram numa parte desse período? Proibiram ler a Bíblia. Então, proibindo ler a Bíblia, você é obrigado a acreditar naquilo que eles falavam. Só que a Idade Média foi um período chamado Idade das Trevas, onde o mundo passou por fome, por peste, por um momento muito difícil. O domínio da Igreja Romana escravizou muita gente, a gente sabe que matou muita gente. Todo o domínio estava na Igreja Romana. Então a sociedade, após a Idade Média, na Idade Moderna, ela tem uma ira contra a religião. Então olha só, né? Partindo só da Idade Média. Primeiro, proibido ler a Bíblia. As pessoas não têm acesso. Além do que, a Bíblia até então traduzida só em latim, mas o latim já não era algo muito comum na época, né? Então não tinha as pessoas ter acesso à palavra de Deus. Então não haviam traduções da palavra de Deus. Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Quando chega a Idade Moderna, vou resumir bem, é um período em que o mundo sofre várias evoluções tecnológicas. E eles acreditam que essa evolução do carvão, do vapor, da industrialização, de revoluções industriais que aconteciam ao longo do mundo ia resolver os problemas do mundo. Então a sociedade nesse momento pensava assim, olha, antes, na Idade Média, a gente era religioso. E a religião só trouxe miséria e fome. Mas agora caiu, né? A Igreja Romana deixa de ser aquele grande império, graças à Reforma Protestante. Então agora as pessoas têm aversão a tudo que é Deus, ao que é religião. Então na Idade Moderna vem o Iluminismo, que é o período que as pessoas querem ser cultas, inteligentes. Então o que agora é a tática nesse período? Você é inteligente, você é uma pessoa esperta, você não vai acreditar nos mitos que existem na palavra de Deus. E as pessoas passaram a ser criticadas quando iam à igreja, porque eles começam a desdenhar da palavra de Deus, dizendo assim, hoje nós temos a ciência. Então na Idade Moderna substituíram, sai Deus e entra a ciência, porque a ciência está dando emprego, né? Os avanços estão dando comida. Então eles falaram assim, no futuro só vai ter gente inteligente. E quando tiver muita gente inteligente, ninguém vai perder tempo com religião. Tá? Então são as transformações que acontecem na Idade Moderna. Depois o pastor vai compartilhar o slide com os irmãos, e aqui eu listei algumas mudanças, né? Eles deixam de ter o prazer com coisas sobrenaturais e só quer coisa natural. Eles não querem mais ser submissos à autoridade eclesiástica, porque agora eles cultuam a razão. A crença no progresso e na tecnologia faz eles abandonarem. É porque aí a história vai contar que nesse período teve o que eles chamaram de a morte de Deus, né? E tem a releitura naquele filme Deus Não Está Morto, que é um contraponto do pensamento que existe nesse período. Então, se é alguém inteligente, não precisa de igreja. Se é alguém esperto, não precisa. Então, a sociedade implementou isso na mente das pessoas, afastando as pessoas da questão da Bíblia e de ler a Bíblia, etc e tal, né? Então eu coloquei várias coisas aqui, né, desse movimento moderno. Só que é o que aconteceu no período moderno. As pessoas sabendo, criticando a Bíblia, criticando a religião, adaptaram a igreja, a religião, a teologia para a demanda daquela sociedade. Então, nesse momento, eles começam a dizer assim, coisas do tipo, olha, a Bíblia é boa, mas você tem que tirar os mitos que tem nela. Tem coisa boa, Jesus foi um bom homem. Então eles começam a focar na bondade de Jesus, mas não na doutrina de Jesus. De forma que eles começam a produzir uma teologia e uma igreja voltada para as demandas da sociedade. Aquilo que aconteceu na Idade Moderna é o mesmo que acontece hoje. Então você tem hoje as igrejas chamadas positivas, inclusivas. São igrejas que abraçaram o movimento
homossexual porque é uma demanda da sociedade. Então, a gente quer essas pessoas dentro da igreja, então vamos abrir mão de uma regra para recebê-las dentro da igreja. Veja que o que eles fazem? Não tirou a Bíblia da mão das pessoas, mas mudou a interpretação. Então eles interpretam, e aí daí que vem aqueles que querem uma releitura da Bíblia, ou reescrever a Bíblia. Quem defende essa posição, eles estão dizendo assim, olha, vamos adaptar a igreja ao que a sociedade está pedindo. E isso é o pragmatismo que eu citei no meio. Aí eu vou abrindo mão de colunas de sustentação da fé, e vai entrando a demanda da sociedade. E é, dentre outras coisas, é por isso que os milagres estão escassos. O derramamento do Espírito Santo está escasso. Porque nós estamos negociando o inegociável. Porque há uma pressão da sociedade sobre a igreja. E a igreja que quer ser aceita pelo mundo, ela começa a mexer em coisas que não deveriam mexer. Então nasce ali uma religião antropocêntrica. Nasce uma religião com a satisfação do homem. Nasce uma religião ao gosto do freguês. O que você quer? Eu vou adaptar o cardápio da igreja ao que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Você quer vir na igreja só para dar risada? Eu vou trazer um comediante gospel. O que você quer? Você gosta de chacoalhar esqueleto e dançar? Vamos fazer uma discoteca da igreja. O que você quer? O que você gosta? A igreja vai oferecer o que você gosta. Quebrando a autoridade da palavra de Deus. Infelizmente, as igrejas que mais crescem são igrejas que negociaram essas verdades. Então, encher uma igreja é muito fácil, irmão. Só você abrir mão da doutrina bíblica, abrir mão da Bíblia. E aí você oferece shows para as pessoas. E foi isso que no passado as pessoas fizeram. E aí surgiram, sempre as pessoas que lutam contra tudo isso, como por exemplo C.S. Lewis, ele vai dizer, opa, não é bem assim não. Ter fé não quer dizer que você é burro. Pelo contrário, muita coisa na Bíblia exige o intelecto. Muita coisa na Bíblia você tem que estudar e tem que aprender. Então, um movimento dizia, se você é inteligente, não estude a Bíblia. Mas o movimento ortodoxo dizia assim, para estudar a Bíblia precisa ser inteligente. E aí você vai ter homens que lutaram contra as mudanças que vieram a partir da modernidade. Hoje, nós temos... Hoje nós vivemos não mais na modernidade, mas hoje nós vivemos na pós-modernidade. A quem já chama a nossa época de ultramodernidade. Então, aquilo que começa lá no iluminismo, séculos atrás, a maneira que virou a Bíblia lá afeta a gente até hoje. Só que a modernidade, ela vai terminar. Como? Porque eles pensavam que a evolução da ciência traria um mundo perfeito. Quando termina a modernidade? Com a Primeira Guerra Mundial. E aí é uma decepção no mundo todo. Como a gente vai melhorar o mundo, sendo que a gente usou a tecnologia e a ciência para matar? Então encerra-se o ciclo da modernidade e nasce a pós-modernidade. E aí há uma outra reviravolta. Porque na nossa pós-modernidade, nós vivemos em alta o relativismo. Então hoje, adapta-se a igreja à necessidade do cliente, mas a gente vive o relativismo. E a frase do relativismo está em nosso meio. Por exemplo, cada um adora a Deus do jeito que quer. Cada um serve a Deus do jeito que quer. O importante é você ter fé, não importa como você faz. Se te faz feliz, que mal tem? São mensagens que relativizam a verdade das Escrituras. O importante é, Deus está em todos os lugares. Deus está em toda a religião. Relativismo. Porque na verdade, Jesus é o caminho para o céu. É o único caminho. Dizer que Deus está em todos os caminhos, em todas as religiões, em todos os lugares. O sincretismo religioso é resultado da pós-modernidade. Então a gente sai de um momento que as pessoas dizem assim, quem crê na religião é tolo, para um momento assim, todo tipo de fé é válido. E aí começa a substituição de Deus também. Porque antes, alguém terminava um programa de TV no domingo dizendo, Deus abençoe vocês, tenha uma semana abençoada. Hoje ele vai terminar assim, que as luzes do universo te iluminem. Ele vai começar assim, muita positividade hoje. Então eu convivo com pessoas que quando acontece alguma coisa errada, antigamente dizia assim, não, mas Deus vai abençoar, Deus vai pôr a mão.
Agora ele diz assim, vamos jogar para o universo, porque o universo vai conspirar ao nosso favor. Hoje nós vamos pôr um cristal, uma pirâmide aqui, e essa pirâmide vai trazer energias positivas para nós. É o relativismo. E o relativismo diz assim, você quer seguir o teu Jesus, a tua igreja? Beleza. Mas não vem falar desse Jesus para mim. Não vem falar mal da minha religião. Então falar da religião, discutir religião, passou a ser proibido. Acho que foi o Tozer que disse, né? Só os tolos acreditam que religião e política não se discute. Então hoje você tem leis, inclusive, tentando proibir a pregação do evangelho em vários ambientes, porque hoje cada um tem a sua e você não tem o direito de apontar para a religião de ninguém, porque isso é o politicamente correto. Só que o politicamente correto, imposto pela sociedade, contraria muitas vezes a autoridade da palavra de Deus. Então hoje você tem uma agenda pós-moderna. Tudo que você fala, você é homofóbico. Tudo que você fala, você é racista. Tudo que você fala, você é machista. E essa é uma agenda que vem. Então quando a Bíblia traz algumas verdades nesse sentido, então você é antissocial, você não é politicamente correto. E aí como que quem se levanta no cenário nacional para pregar uma verdade, logo a mídia vai usar um termo dos dias de hoje. Vamos cancelar fulano de tal. Então quando eu me posiciono a favor do que a Bíblia diz, logo as pessoas me cancelam. E isso acontece às vezes dentro de uma igreja também. Porque a igreja que não é bíblica, ela não quer que algumas verdades sejam ditas. Porque essa verdade vai espantar algumas pessoas. Então, às vezes, você tem verdades que não podem ser ditas, porque senão você é cancelado dentro da própria igreja. Então, nisso surgiu muitos assuntos proibidos no púlpito. De repente, tem lugar que você não pode falar das pessoas que consomem álcool, porque tem um irmão lá que consome, mas ele é gente boa. Você não pode abordar divórcio, você não pode abordar homossexualismo. Muitos assuntos passaram a ser proibidos, porque é uma pressão do politicamente correto que chegou na igreja. Então eu volto na ideia, quanto que a Bíblia está te influenciando? Quem está te influenciando? Quem domina a tua vida? É o que passa na tela do TV? O que você assiste na Netflix? Ou o que é pregado nesse altar influencia a sua vida? E isso é uma decisão. Porque se você decidir viver segundo a Bíblia, os padrões bíblicos, você vai viver na contramão do mundo. Mas tem um porém, Deus vai sempre estar do teu lado. A vida do profeta não é aplausos não, ela é solitária. Principalmente quando você deseja ser alguém bíblico. Quando a Bíblia, ela direciona o seu pensar, o seu andar e o seu falar. O mundo pode falar, a sociedade pode falar, mas o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Se eu não estudar a Bíblia, irmão, o único jeito da gente salvar essa nova geração é se a gente conseguir levar a igreja de volta para a Bíblia. O avivamento de verdade só vai acontecer quando os cultos de ensino da quinta-feira, da terça-feira estiverem cheios, quando a escola dominical estiver cheia. Enquanto isso não acontecer, nós viveremos apenas uma carga de emoção no culto, porque nós somos seres emocionais. Eu aqui me alterei agora, eu me emociono ao falar as verdades, mas a emoção que não é gerada pela palavra, irmão, ela não leva a nenhum lugar. Você quer chorar? Chore. Mas foi a palavra que acertou o teu coração aí? Você quer gritar? Você quer sapatear? Faça tudo. Mas gerado pelo poder da palavra de Deus. O nosso desafio, a minha forma errada. E vivendo de forma errada, nós não chegaremos no destino que desejamos, que é o céu. Interpretar a Bíblia, viver a Bíblia, defender a Bíblia, é o grande desafio da igreja pós-moderna. E às vezes, pastor André, pastor Reis e os irmãos que aqui estão, às vezes nós temos que optar em ficar com a Bíblia do que ficar com uma família inteira que quer que você rasgue a Bíblia. Às vezes você tem que ficar com a Bíblia e perder gente influente na tua igreja. Porque as pessoas vivem pulando de igreja em igreja procurando a mensagem que elas querem. Porque às vezes elas não querem a Bíblia.
Elas querem aquilo que elas querem ouvir. E às vezes as pessoas vêm à igreja apenas para sentir uma alegriazinha no seu coração, um arrepiozinho na espinha. Mas elas não querem viver de forma bíblica. Não querem viver como Jesus viveu. Não querem comparar a sua vida com a vida de Paulo, de Timóteo. Será que o evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho que os apóstolos viveram? Hoje está aí, irmão, só não vê quem não quer. Os desvios doutrinários são severos. O erro está em toda a esquina. Os falsos profetas se multiplicam, mas ainda tem remanescente, irmão. Ainda estão tentando calar a voz dos remanescentes, mas ainda tem quem ama a Bíblia. Ainda tem quem lê a Bíblia. Ainda tem quem estuda a Bíblia. Ainda tem gente que ora. Ainda tem gente que está com o objetivo maior de chegar no céu. Não importa como, mas ele quer chegar no céu. Termina agora. Diante de tudo isso que foi visto, qual a influência da Bíblia em sua vida? Qual a posição que a Bíblia ocupa na sua vida? E nós, ouvindo tudo isso, o que faremos a favor do evangelho genuíno e cristocêntrico? É nós. Deus conta com você. Deus conta com os obreiros dessa hora. Eu falei lá na formatura e repito. Chega da gente viver o jeitinho brasileiro. A gente quer viver o jeitinho bíblico. A igreja, os obreiros, os pastores não devem empurrar as coisas com a barriga. Dar um jeitinho, camuflar as coisas. Devemos viver segundo a Bíblia vive. Mesmo que isso seja cortar na própria carne. Mesmo que isso seja muito difícil. Porque eu acredito que Deus poderá nos trazer um genuíno avivamento por meio da palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso, irmão, nós desprezamos. Eu tenho dito aos irmãos, se Jesus fez, faça. Se Paulo fez, faça. Se Pedro fez, faça. Se João fez, faça. Fora disso, descarte porque não é bíblico. A igreja vive o modelo apostólico diante da doutrina dos apóstolos. Jesus é a base e a doutrina apostólica é as colunas da igreja. E nós vivemos o Novo Testamento. E assim nós viveremos e agradaremos a Deus. Por isso, nessa noite, quantos recebem esta ministração? Guarda ela no teu coração, viu? Ela é palavra de verdade e alimento de Jesus para a sua vida. Eu quero também, com a permissão do pastor, pedir à igreja se colocar em pé para nós orarmos. Muito obrigado pela sua paciência em me ouvir, muito obrigado pela sua presença aqui, mas que não seja só mais uma noite, mas que seja uma noite de transformação, tá? De dentro para fora dentro da sua vida. Eu vou orar para que Deus nos dê o desejo de nos aproximar na Bíblia, que Deus nos dê vontade de ler a Bíblia, que você saia daqui apaixonado pela palavra de Deus, amante pela palavra de Deus. Você que pode estender as suas mãos. Deus Altíssimo, em nome